Paz do Senhor Jesus a todos. Meus irmãos, nós estamos meditando sobre um assunto de extrema importância para os nossos dias, a respeito de como deve ser a atitude do cristão em relação à política. Nós estamos aí às vésperas, próximos, do início da campanha eleitoral deste ano, campanha essa que vai eleger prefeitos e vereadores, e por se tratar de uma campanha que vai eleger pessoas próximos de nós, na cidade, então é algo assim muito forte. Eu penso que a campanha para prefeito e vereador acaba se tornando até mais forte do que a campanha a nível nacional, quando é presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal e também aí a nível nacional, Eu tenho em mãos aqui um livreto que eu li ele. É um livreto bastante interessante, pequeno, compacto, Convém ao cristão participar da política? Uma pergunta, É um livreto bastante interessante que eu recomendo para aqueles irmãos que quiserem adquirir. Ele é da editora, da gráfica, chamada da Meia-Noite. Pelo menos eu comprei na livraria da Chamada da Meia-Noite. É um livreto muito bom para quem quiser adquirir para aumentar aí o seu conhecimento. Ele traz ele aborda o tema de forma bastante simples e objetiva. Muito bem, nós estamos aqui lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de números 4 e 5, que diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Louvado seja Deus. Nós estamos falando com os irmãos a respeito de qual deve ser a atitude do cristão em relação à política, e principalmente qual deve ser a atitude do obreiro, daquele que está à frente de trabalho, pregando, ensinando, daquele que está exercendo o ministério na obra de Deus. O obreiro, não apenas o pastor da igreja, mas o obreiro em geral, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, aquele que muitas das vezes, se não fosse a obra de Deus, ele seria alguém que estaria realmente no anonimato, mas Deus o tomou em suas mãos e lhe exaltou, lhe capacitou, lhe deu condições, e hoje ele está ali na frente de um povo, levando a palavra, ensinando, pregando, exercendo influência sobre um grupo de pessoas, independente do tamanho, do número de pessoas, Nós devemos sempre agradecer a Deus por isso. Se não fosse o Senhor Deus, muitos de nós, obreiros, não teria condições de fazer aquilo que muitos têm feito. Muitos são tímidos, muitos têm dificuldade de se expressar, muitos não têm nenhuma formação, mas o Senhor Deus chama, o Senhor Deus capacita, e o Senhor Deus merece ser glorificado. Não é correto, não é justo que o Senhor Deus venha pegar uma pessoa, capacitar essa pessoa, dar uma posição de honra, de destaque para esta pessoa na obra de Deus, e depois essa pessoa pegue tudo isso, toda essa bagagem que não provém dela, mas provém de Deus, e converta isso em uma moeda de barganha para obter benefícios políticos. O apóstolo Paulo ele diz claramente: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida.
E embora a política seja algo justo, correto, ninguém vive sem política, nós precisamos da política, nós como cidadão, a nossa família necessita da política, nós precisamos da política. Todavia, nós devemos ter a consciência de que aquele que foi chamado por Deus, o seu chamado é um chamado específico, ele foi chamado para ganhar almas, ele foi chamado para apacentar o rebanho de Deus, ele foi chamado para realizar a obra de Deus, ele não foi chamado para exercer um cargo político, ele não foi chamado para se envolver com a política, né? A política é algo extremamente importante, mas cada coisa tem o seu devido lugar. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 28, a Bíblia diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então a pessoa que é obreiro, ele tem que cuidar da igreja de Deus. Essa semana todos nós estamos aí acompanhando os noticiários, né? Um pastor, que se intitulava pastor, foi preso por corrupção. Uma outra senhora que se intitulava pastora, missionária, está sendo investigada por homicídio. Então nós estamos vendo isso acontecer de forma sucessiva no Brasil. Eu não vou entrar em detalhes, não vou citar nome por uma questão ética, mas na nossa cidade, mesmo em Londrina, nós tivemos casos que promoveram escândalos e afetaram a igreja de Deus. Por quê? Porque alguém se utiliza da igreja para ganhar uma eleição, para se promover politicamente. E quando as coisas vão bem, maravilha. Agora, quando a pessoa se envolve na corrupção e esse envolvimento vem à tona, né, os noticiários acabam revelando este envolvimento, aí o que acontece? Aí resbala, aí respinga, aí afeta a honra da igreja do Deus vivo. E nós estamos vendo no Brasil isso acontecer constantemente, e é uma praga, é uma maldição. Todos os anos de política, esse pessoal procura a igreja. Esse pessoal quer se beneficiar da igreja. Esse pessoal quer se beneficiar do voto evangélico. E nós, como evangélicos, nós precisamos votar em alguém. Nós somos cidadão brasileiro. Nós precisamos cumprir com a nossa cidadania. José e Maria, quando veio até Belém para participar do censo, quando aconteceu o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, eles estavam cumprindo com a sua obrigação de cidadão, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 13 da sua carta aos Romanos, ele nos diz que nós devemos cumprir com as nossas obrigações perante as autoridades. Então, votar é algo legítimo, legal, né? E é legítimo e legal também que as pessoas peçam voto, que os bons candidatos procurem as pessoas para pedir voto. Agora, o que eu entendo pela Bíblia ser reprovável é uma pessoa se utilizar do seu cargo, do seu ministério na igreja, da sua posição na igreja, para ganhar voto. O que eu entendo pela Bíblia ser algo reprovável é uma pessoa se utilizar da igreja para ganhar voto. Ora, a pessoa quer ganhar voto, ele tem os meios para isso. Ele tem a propaganda eleitoral, ele pode entrar em contato diretamente com as pessoas, não é? Agora, se utilizar da igreja, da casa de Deus, para ganhar voto, aí nós vamos entrar naquela situação de Jesus com os cambistas no templo em Jerusalém. Quando ele pegou ali um chicote, né, e expulsou os cambistas, né, e disse claramente: a minha casa é casa de oração, né? Quer dizer, a casa de Deus é local de tratar das coisas espirituais. Mas o que nós vimos nos últimos anos no Brasil? Políticos que nem sequer servem a Deus, que nem sequer são convertidos, se utilizando da estrutura da igreja
se utilizando da aparelhagem de som, se utilizando do altar, não é? Para falar de coisas políticas. Ora, político quer vir na igreja como uma pessoa sedenta por Deus, como uma pessoa que reconhece a sua necessidade perante Deus, ele é bem-vindo como qualquer outra pessoa. Mas quando um político vem na igreja para se utilizar da estrutura da igreja, para ganhar votos, aí a igreja deve reprovar. Aí a igreja, o povo deve repudiar. Uma pessoa que usa da estrutura da igreja para ganhar voto, essa pessoa não é sincera. Essa pessoa não está sendo sincera, é uma pessoa oportunista, leviana. Muito bem, estávamos falando aqui a respeito de como o cristão deve se comportar em relação à política. Ora, qualquer irmão e irmã pode se candidatar a um cargo político. Isso não tem mal nenhum. Aliás, o Brasil precisa de bons políticos. Agora, primeira coisa, quando a pessoa se utiliza do seu ministério, da sua posição elevada na igreja, para se beneficiar politicamente, eu entendo que é uma atitude errada. Vejamos o que está acontecendo, por exemplo, no governo federal. Aqueles militares que estavam servindo ao exército e, ao mesmo tempo, servindo como ministros do governo federal, o governo Jair Bolsonaro, o que eles fizeram? Eles renunciaram, eles pediram ali para irem para a reserva, para se aposentarem do seu cargo de militar, para então exercer o seu cargo político de ministro de Estado. Agora, como uma pessoa continua com o título de pastor, de evangelista, de missionário, enfim, com qualquer título aí na igreja e ao mesmo tempo ele é um político? Não tem um choque de interesse? Será que não existe um risco de que essa pessoa, voluntária ou involuntariamente, se envolva em um escândalo de corrupção e acabe trazendo dificuldades para a obra de Deus? Não seria correto essa pessoa, ele abrir mão do seu ministério, já que ele deseja concorrer a um cargo legítimo na política? Nós falávamos com os irmãos a respeito da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz assim aos Efésios: ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Deus deu. Observe que ninguém se torna por sua própria sabedoria, por sua própria capacidade. Deus dá à igreja, Deus concede isto à igreja. Para quê? Para que essa pessoa se torne conhecido, se torne influente, para que essa pessoa acabe depois se utilizando deste posto, desta posição, para concorrer e ganhar um posto na política? Eu creio que não. Observe o que diz o versículo de número 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu pergunto para você, o que um pastor, o que um obreiro que até então realizava a obra de Deus e agora está na política, o que esta pessoa está edificando o corpo de Cristo? E eu fico de vez em quando assistindo, eu gosto muito de política. De vez em quando eu assisto os debates, os pronunciamentos, e aí eu vejo pastores se utilizando do momento da sua fala na tribuna para criticar a oposição, para criticar aquele que está do outro lado, aquele que tem uma outra ideologia. E eu te pergunto, isso está edificando o corpo de Cristo? Ou está criando uma barreira? Está criando uma dificuldade para a obra de Deus? Irmãos, nós já temos inimigos demais. E infelizmente alguns estão ainda procurando mais inimizade. A obra de Deus já tem muitos inimigos. E infelizmente alguns, quer lá em Brasília, quer na capital dos estados, quer na Câmara Municipal, infelizmente alguns estão
arranjando mais inimigos ainda para a obra de Deus. Estão arrumando mais perseguidores ainda para a obra de Deus. Então veja, obreiro foi separado por Deus para cuidar das coisas de Deus, para cuidar da igreja. Vamos ainda relembrar aquilo que está escrito na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste presbítero, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, e que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e que não sejam obedientes. Bom, Paulo está dizendo que os obreiros são colocados, são empossados, que os obreiros recebem este cargo, esta posição, este título, esta honra, a fim de cuidar, de pôr em ordem as coisas de Deus, de cuidar das coisas de Deus. Infelizmente, irmãos, muitos estão abrindo mão do seu ministério para cuidar das coisas dos homens, das coisas desta vida. Voltemos para o texto base, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Irmãos, eu estava conversando com a pessoa e relembrando a quantidade de pessoas que se embaraçaram com a política. Pessoas que exerciam ministério, cantores famosos, cantores que cantavam hinos maravilhosos, pastores que eram usados por Deus, mas ficaram conhecidos a nível estadual, nacional, ficaram conhecidos e veio a tentação, né? Porque é uma tentação. Como pode uma pessoa que está realizando a obra de Deus abandonar o altar do Senhor e trocar o altar do Senhor por um palanque político? Veio a tentação, a pessoa cedeu, entrou para a política, parece que foi bem durante um tempo, mas depois declinou e agora não fazem nenhuma coisa nem outra. E agora estão decepcionados, estão embaraçados, estão fracassados, né? Muitos estão enrolados com a justiça, né? Então a igreja, nós precisamos ter essa consciência, nós individualmente precisamos ter esta consciência. Vamos tomar muito cuidado, nós precisamos votar em pessoas boas, mas precisamos estar atento aos sinais. Todo ser humano deixa sinal, deixa marca por onde passa. Se a pessoa se utiliza das coisas de Deus, da obra de Deus em benefício próprio, essa pessoa não é sincera, não merece a nossa confiança. E se nós insistirmos e elegermos uma pessoa assim, nós estamos contribuindo para a ruína dela, para o fracasso dela. Quantos estão aí caídos, fracassados, enrolados com a justiça? Por quê? Porque não seguiram este conceito bíblico. Ficam se utilizando do Velho Testamento. Curioso, né? Quando é para falar de doutrina e bom costume, aí não usa o Velho Testamento. Agora, quando é para defender as suas pretensões políticas, aí usam. Aí falam de Davi, aí falam de José, aí falam de Daniel. Mas eu pergunto para você, algum destes homens se utilizaram de artifícios humanos para chegarem aonde chegaram? E outra coisa, o período em que eles viveram é o mesmo período que nós vivemos? A dispensação que eles viveram é a mesma dispensação que nós vivemos? Olha, Daniel, sendo um homem justo, um homem fervoroso, fiel a Deus, caiu em armadilha por causa da política. Se não fosse o Senhor Deus livrar ele da cova dos leões, ele teria perecido. E eu te pergunto, será que esses nossos pretendentes a cargos políticos que estão aí se apresentando à igreja, será que eles têm o mesmo nível espiritual de Daniel? Porque quando é para defender as suas posições, eles dizem, mas Deus usou homens no passado na política. Mas eu te pergunto, eles têm o mesmo nível espiritual de Davi? Eles têm o mesmo nível espiritual de José? Quando José estava falando com Faraó, interpretando o sonho de Faraó, José disse, procure um homem
Ele não disse eu sou o homem, ele disse procure um homem em que há sabedoria, em que habite o Espírito, né, de sabedoria, o Espírito de Deus. Procure um homem capaz, ele não disse eu sou capaz. Né? Então nós precisamos levar em consideração estas coisas, não é? Então, meus irmãos, veja bem, a política é algo extremamente importante, mas nós precisamos tomar muito cuidado mesmo. Jesus, no capítulo 18, versículo de número 36 do Evangelho segundo escreveu São João, Jesus disse o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas como agora o meu reino não é daqui, o nosso reino, porque nós pertencemos a Jesus Cristo, não é deste mundo, não é daqui. Nós precisamos considerar isso. E Jesus também ensinou a separação das coisas. No Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 22 e o versículo de número 21, Jesus ensinou o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A separação das coisas. Dai à política, dai ao mundo, dai ao governo o que é dele e a Deus o que é de Deus. Quando nós vamos à igreja, nós vamos dar a Deus o que é de Deus. Ninguém vai na igreja para ouvir falar de política. Ninguém vai na igreja para ouvir falar do candidato A ou B. Então por que a igreja vai se confundir e se misturar e entrar por este caminho e colocar a mão no fogo e se tornar um avalista de alguém que pode sim, é uma possibilidade. Quem está na chuva é para se molhar. Colocar a mão no fogo, se tornar avalista de alguém que pode trazer dificuldade para a obra de Deus. Não seria melhor nós deixarmos estas coisas e continuarmos focados naquilo que é a obra de Deus, naquilo que é o serviço de Deus? Não seria melhor fazer isso? Muito bem. Jesus ensinou a respeito da separação das coisas. Paulo também no capítulo 16, versículo de número 37 a seguir do livro de Atos, ele nos ensina a respeito da cidadania. Nós precisamos exercer e reivindicar a nossa cidadania. Então veja, entenda bem, eu não sou contra a política. Eu não sou contra qualquer cristão querer ser um político, mas não se utilizando da igreja, não se utilizando da fé, não se utilizando de argumentos e artifícios que vai colocar em risco a obra de Deus. Então, a cidadania, os direitos de cidadão, é algo que compete a todos nós, não é? Mas, para nós encerrarmos, fica aqui a recomendação do apóstolo São Pedro, né? Quando ele escreve a sua segunda carta, no capítulo de número 2 e no versículo de número 3, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Farão de vós negócios. Irmãos, vamos tomar muito cuidado. Antigamente se vendia voto por dentadura, por par de calçado. Se vendia voto por botijão de gás. Hoje estão negociando voto com a fé. A fé virou um meio de negociação de voto. Tem partidos políticos e tem políticos também que querem tirar proveito da fé sincera da igreja. E a Bíblia diz lá em Apocalipse sobre aquela prostituta, aquela falsa religião que se prostituía, que se prostitui com os reis desta terra. Religião e política precisam andar no mínimo distanciadas uma das outras, uma da outra. Nós sabemos o que aconteceu com o Império Romano, quando Constantino uniu religião e política. Nós sabemos o que aconteceu com a igreja, com a história da igreja. Nós sabemos, ninguém aqui está
caindo em uma armadilha sem ser avisado. Então vamos votar em pessoas boas, vamos votar em pessoas que tenham no mínimo um bom caráter, que tenham no mínimo princípios iguais aos nossos, mas vamos entender uma coisa: política é política, igreja é igreja. São coisas distintas uma das outras. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.